Eu trouxe aqui um breve testemunho, breve entre aspas, é um resumo do pouquinho da nossa história para vocês. Porque se a gente fosse falar tudo, ia ser a noite toda, né? Ia ser a noite toda. Primeiro, antes de começar, eu sempre conto essa historinha quando a gente vai nas igrejas, porque eu acho bem interessante. Quando eu estudava lá no ensino médio, o professor passou uma atividade para a gente, um cordel, para a gente escrever e depois ler para toda a escola. Eu tinha 15 anos nesse tempo, éramos em 6, eu escrevi o cordel e a gente foi apresentar. E aí foi a primeira vez que eu peguei no microfone. Eu tremia como uma vara verde, tremia muito, muito mesmo, e eu errei tudo, que eu passei tanto tempo estudando para fazer aquilo. Aí naquele dia eu tomei a decisão de que eu nunca mais pegaria no microfone na minha vida. Eu fiquei tão chateada que nunca mais eu vou pegar no microfone. Era o meu medo. Quando eu via já tremia. Até que o Senhor me fez pegar no microfone. E há mais de ano nós estamos segurando no microfone para a honra e glória dele. Ainda tremo, mas ele põe as palavras certas na minha boca. Então, para mim é muito interessante poder estar à frente de vocês também, porque além de não conseguir falar, não conseguiria segurar aquele microfone. Então, para mim é muito interessante isso. E vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 e 8. Amém? Amém. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Amém? Amém. Eu acho bem interessante e poderoso esse verso, porque ele nos mostra que o poder vem do Senhor e não de nós. E por mais que a situação esteja difícil, é Ele quem nos guia até o fim. Amém. Nós só precisamos crer. E nós estamos aqui em um ensaio para a vida eterna, meus irmãos. Somente um ensaio para o melhor que virá a cada um de nós. Nós temos um lugar preparado. Ele foi preparar. E Ele virá para nos buscar, amém? Amém. Amém. Eu sei que é um pouquinho difícil falar de nós mesmos. Eu anotei tudo que eu ia dizer aqui para não esquecer nenhum pontinho que eu queria falar. E eu vou falar um pouquinho de como a gente chegou até aqui. Eu vou começar lá atrás com a minha mãe. A minha mãe é natural lá do Maranhão, Timon, Maranhão. E o meu pai é do Rio Grande do Norte. E ela tinha 17 anos quando conheceu ele. Ele trabalhava em firmas assim, de construção e sempre ia para lá. Foi para São Paulo e para outros lugares também. E eles se conheceram lá, ela com 17, eu acredito que ele devia ter uns 20 anos mais ou menos. E aquele namoro, né, jovem, assim, a família não gostou muito, não aprovou muito, mas ela se casou com ele lá e foi morar em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Só que tem um detalhe que mudou toda a situação e a história da vida dela. Quando ela chegou lá em Natal, ela descobriu que o meu pai já era casado. E tinha filha, e tinha uma família. E outro detalhe mais interessante, ele casou com ela com um nome errado, um nome falso. Documentos falsos, o nome era outro. E ela não sabia disso. E naquele tempo não tinha celular, não era orelhão, tinha que ter um cartãozinho, né, para ligar. E as cartas demoravam um mês para chegar lá da casa da mãe dela para lá, então a comunicação era zero, tinha que pagar também por aquela carta que eles não tinham condições nenhuma. E ela estava sozinha, num estado que ela não conhecia, e com ele. E a casa que eles moravam era bem no meio do mato, e lá a gente sabe que é bem seco, né? Além de ser no meio do mato, eles não tinham condições financeiras nenhuma. Então ela já começou a sofrer bastante desde cedo. Ela não pôde voltar para a casa da mãe, ela foi voltar a falar com ela um tempo, já fazia muito tempo depois que ela estava ali, e ela ficou com ele e a minha avó, e ele meio que abandonou a família que ele já tinha e ficou ali com ela. Uma situação bem difícil para ela. O mais difícil era que ele sempre ia viajar para outros estados para trabalhar, deixava ela com a minha avó sem comida, sem água, sem energia, sem nada, literalmente. Minha mãe teve 8 filhos com ele. Um morreu quando era pequenininho. Nós somos em 7 hoje, 5 mulheres e 2 homens. E ele sempre ia e vinha e ela tendo crianças e mais crianças sem condição nenhuma. Até que um dia ele foi e não voltou mais. Eu devia ter de 8 a 9 anos, mais ou menos nessa faixa. E quando ele saiu de casa, minha mãe estava grávida do último, da menina. Ela não chegou a ver
E ele só soube por uma carta que ela mandou, que a gente acha que ele leu. Mas quando ele saiu, ela estava grávida. E agora estávamos nós, 7, com minha mãe, sem nada, sem trabalho. O mais velho tinha 15 anos quando ele foi embora. E desesperada, né? Em uma semana, ela, de 70 quilos, ela passou a pesar 30. Uma semana. Só de tristeza mesmo, uma tristeza profunda que ela teve. Pedia a morte e quando olhava para a gente, se arrependia e não tinha o que fazer. Então ela passou a trabalhar lá no abacaxi. A cultura da gente é abacaxi. Então, o abacaxi tem muitos espinhos, né? Então as pessoas costumam ir com uma calça por cima da calça, colocam uma manga por cima, tem que ser uma roupa bem grossa e ainda se fura bastante, né? E ela começou a trabalhar nesse abacaxi e se furava bastante nas pernas, sempre grávida. Meu pai, ele não demonstrava carinho para com ela, porque ela grávida, ela carregava água na cabeça com um balde, ia pegar lenha, porque não tinha fogão, não tinha bujão, não tinha nada disso. E ele não dava a mínima para as condições dela, na verdade. E ele foi embora, já está com 16 anos. A gente nunca mais viu falar. A gente ficou cuidando dos nossos avós, dos pais dele. Faleceram e ele nunca voltou, nunca ligou, nada. Faz muito tempo mesmo. E o sofrimento maior veio daí há um tempinho. Quando ela estava quase tendo a última criança. De tanto trabalhar no abacaxi, ela aderiu àquela erisipela. Começou a ficar bem fininha a pele dela, ia dar coceira. E eu lembro que uma vez a gente estava na cozinha, nossa casa é de taipa ainda, e o chão da cozinha tinha aqueles buraquinhos, né, do barro ali do chão mesmo, e ela estava andando ali, aí quando a gente olhou, o sangue começou a espirrar, assim, do pé dela, do peito do pé dela, começou ali como uma torneira. E começou a encher todos os buraquinhos do chão, eu nunca esqueci disso. Começou a encher tudo, gente desesperada, todo mundo pequeno, só eu na cozinha nesse momento. E começou a encher tudo e não sabia o que fazer. Ela sentou na calçada e esperou parar sozinho. E não parava. Até que veio uma vizinha, colocou um gelo em cima e depois de um tempão aí que veio passar. Mas sempre estourava, sempre estourava. E daí em diante, qualquer arranhãozinho que ela tinha, começava de novo. Estourava, estourava. Até que quando ela teve a última criança, ela, depois de um tempinho, de tanto estourar ali às vezes, abriu um ferimento na perna dela. Começou bem em cima, assim, uma coceirinha, e começou aumentando. E daquele ferimento, de uma perna, passou para outra perna. Ela estava com um ferimento nas duas pernas, no pé, o peito do pé inteiro e até aqui assim, mais ou menos no pé. Nas duas pernas. Rodava assim, sabe? A perna inteira. E era muito difícil para a gente lidar com ela assim, nessa situação, sem saber o que fazer, porque naquele tempo não tinha medicamento, o posto de saúde era muito precário, ainda hoje as condições não são tão boas, mas era muito difícil mesmo naquele tempo. E ela começou a chorar, a se desesperar, e aquilo doía bastante. Vocês não têm ideia de como aquilo doía. Se doía na gente ao ver, imagina nela, passava a noite inteira sentada assim, no sofá, na cadeira, porque não aguentava deitar, porque doía e furava ao mesmo tempo. Porque o sangue queria circular, não conseguia, ela dizia que ficava assim beliscando muito. E ela chorava, a gente passava a noite ouvindo ela gemer. Gemia a noite inteira, e chorava a noite inteira. A gente, para onde passasse no meio da casa, ela estava em algum cantinho lá. E ela não conseguia dormir, de jeito nenhum. E não tinha medicamento que passasse também, aquela dor dela. E nesse momento a gente começou a passar fome de verdade. Não era um pouquinho, não tinha o que comer literalmente. Ia todo mundo dormir com fome. Até que a gente começou a comer. Alguém conhece esses bichinhos aí? Uma iguana? Isso, esse daqui eu não sei como é o nome. Daqui é gambá, né? Pronto, a gente comia isso aí. Aparecia, matava e comia. Eu vi até um bichinho desse aqui, ali eu lembrei, mostrando ele. A gente comia esses bichinhos. Eu lembro de todo o preparo. Jogava ali no fogo, sapecava ele, literalmente tirava essa casca. Eu comia os ovinhos dele também. Que tinha esse bichinho aqui, que ele não tem um cheiro muito bom, mas a gente comia também. E dava graças a Deus quando tinha, porque a gente não tinha o que comer literalmente. Quando aparecia um ovo, que antigamente era um pouquinho mais barato, né? A gente batia ele assim, às vezes colocava farinha e colocava para fritar
e a gente tinha que comer enquanto ele estava frito ali na frigideira, porque ele dava aquela murchada, né, depois, porque a nossa mente era uma coisa grande, né? Então a gente partia para 2 pessoas um ovo, ou para 3, dependia do tamanho dele, naquele momento. E era uma coisa tão difícil, para vocês terem uma ideia, que uma fuba, né, uma fuba dessa, um flocão, era 50 centavos, a gente não tinha 50 centavos para comprar. Uma não dava para todo mundo, minha mãe misturava com farinha, para poder dar para todo mundo. Mas a gente não tinha dinheiro para comprar nem a fuba. Então, quando tinha, eu lembro que ela colocava farinha, colocava no fogão a lenha, que a gente não tinha fogão, e ela cortava, acho que era mais ou menos essa grossurinha assim, uma fatiazinha para cada um, e ela não comia. E eu não sabia disso, eu vim ver depois que ela não comia. E ela dizia que comia, mas não dava para ela. Era a continha para os filhos. E só. A gente viveu assim por muito tempo e tem aquelas máquinas que remendam câmara de ar, né? A gente não tinha. Meu irmão aprendeu um ofício com o meu pai antes de ir, que forçava os filhos a ficar ali, batia neles por qualquer motivo. E ele aprendeu a remendar essas câmaras de ar com uma máquina caseira. Tinha um ferrinho, né? Colocava um gásinho ali e tudo aprendeu ali. E quando eu lembro que às vezes ele conseguiu 50 centavos, a gente corria para a bodega lá para comprar a fuba. E era uma felicidade tão grande, que às vezes tinha R$1. Dava R$1, comprava 2, dava para comer 2 vezes. Era uma coisa de rico, né? Então, nós temos realmente que dar valor a tudo. As pequenas coisas que o Senhor nos concede. Não tinha água e também não tinha energia elétrica. A gente tomava água de cacimba. Alguém conhece a cacimba? Tomava água de cacimba, tinha um monte de sapinhos aí, nessa cacimba. A gente, cheio de sapinho, a gente afastava o sapinho, levava o balde, a água tinha barro, a gente não fervia, a gente não sabia da questão de ferver nem nada, tomava assim mesmo. Comia a comida com ele, tomava banho, lavava a roupa sempre ficava encardida, porque não tinha como ficar limpa desse jeito, mas a gente sempre usou a cacimba. Ainda hoje ela está lá e nos ajuda quando é necessário, mas foi um momento muito difícil para a gente. Tempo de chuva, a gente tomava banho lá e vinha com um baldinho para lavar os pés em casa. Já estava cheio de lama do caminho, né? E eu lembro que a gente, quando queria fazer alguma coisa, a gente tem lá o tanquezinho dentro do banheiro. A gente tinha que encher o tanque antes de sair, porque quando voltasse não dava para ir lá. Então eu cansei de carregar ali no carro de mão ou na mão tambor, baldes, para encher as coisas para a gente poder utilizar. E essa era a nossa vida, bem difícil, né? E depois que ela ficou doente e as vezes começaram a estourar, ela começou a ser internada. 10 anos vivendo assim. A gente sempre passava o fim de ano lá no hospital com ela internada. Eu lembro que sempre na virada de ano a gente estava na janelinha escutando os fogos lá, a gente lá. Eu ficava com ela a maior parte do tempo. As minhas pernas incharam muito nesse tempo, porque tinha que ir de calça. A gente não era adventista, ainda tinha que ir sempre de calça comprida para lá e ficava sentada numa cadeirinha bem desconfortável. Então as pernas inchavam bastante. Eu lembro que da última vez teve que cortar a minha calça para poder tirar, porque os pés estavam uma coisa que não dava nem para entender. E ela passou 10 anos assim. A gente foi em todos os médicos possíveis. Nossa condição financeira não era nada boa. Então, eu sempre tinha que esperar pelo SUS. E uma vez ou outra eu conseguia marcar uma consulta com um especialista. Mas nenhum deles disseram que ela ia ficar boa. Disseram que era crônico e que ela nunca mais ia ficar boa. E ela estava assim, estava tão difícil a situação dela que estava cheirando muito mal. A podre. De longe, qualquer um sentia aquilo. Tipo carniça mesmo. Estava muito podre. Às vezes criava aquela crosta, assim, a casca por cima por causa da pomada que não saía toda, porque era eu que trocava ali os curativos dela. E era bem angustiante ter que se esfregar, né? Ela ia chorar, eu não conseguia fazer isso. Então, às vezes eu conseguia puxar, mas saía sangue quando puxava. Era profunda. A gente já cheguei a ver nervos, o nervo dela já cheguei a ver também. E nada fazia aquilo cicatrizar nem passar. Ela, além de cheirar mal, ela vivia saindo uma salmoura, sabe, uma água, porque ela adquiriu 3 bactérias. E as 3, eu não me recordo o nome, mas o médico disse que eram as 3 mais perigosas que existem. Simples assim.
depois de um ferimento, adquirir as 3 bactérias, uma após outra. E não tinha dinheiro para comprar o medicamento para aquilo. Era só o Senhor mesmo, literalmente. Então, vivia escorrendo água. Onde ela parava, criava aquela poça. A água cheirava muito mal, a perna dela muito mal. Um curativo não durava assim um dia inteiro. Porque geralmente se faz um dia para trocar no outro, mas não durava o dia inteiro. Ficava amarelado aquilo. E era bem complicado. Ela começou a ter início de depressão, realmente. Não queria sair de casa para nada, nem ver ninguém. Ela se encostava num cantinho da parede no quarto e ali ficava. Se levasse comida para ela, bem. Se não levasse, ela também ficaria ali do mesmo jeito. Ela já tinha um pezinho a mais. E ela começou a engordar. E eu não sei se era de alimentação, mas eu acredito que era mais do desespero em si, de tudo. Ela começou a apresentar outros sintomas. E eu recordo que uma vez a gente foi na UPA lá, e o doutor olhou o exame e viu a bactéria, constatou a bactéria e disse que ela precisava tomar um medicamento com urgência. Era comprado, a gente não tinha condição de comprar, era para lá de R$300 aquilo, a gente não tinha. E ele disse assim, e lá a gente sabe que é bem precária a questão da saúde, e ele falou assim, olha, é muito caro esse remédio, você precisa de 3 vidros dele, e tem que tomar agora. E você vai ter que vir aqui todo dia, a gente tinha que ir à noite, de madrugada, de umas 9 da manhã, à tarde, e assim ia, todos os dias até acabar. Tinha que estar lá com ela. E ele disse assim, esse medicamento não tem aqui de jeito nenhum, mas eu vou olhar assim mesmo. E ele foi, e ele demorou acho que uns 20 a 30 minutos e chegou com uma caixinha com 3 frascos do medicamento que ela precisava. E ele disse, olha, eu não sei o que aconteceu, mas lá embaixo estavam esses 3 frascos com o medicamento que você precisava. E era exatamente a quantidade que ela precisava. E ela tomou aquilo. Foi um momento bem difícil para a gente, porque ninguém dormia. Eu acredito que foi uma semana inteira ou 10 dias. E ninguém dormia, porque tinha que revezar. Eu, a Adriana e a minha outra irmã. Quando uma ia, voltava, a outra ia, já tinha que estar pronta, porque quando ela voltasse, já ia de novo. E graças ao Senhor, teve um carro, né, da prefeitura, foi disponibilizado, porque a gente não ia conseguir levar ela. A gente não tinha condições financeiras. E ela tinha que ir no hospital todo dia? Isso, porque era na veia que tinha que ficar tomando. Era. E foi bem, bem difícil. E estourava sempre estourava as veias. Ela tem todas as veias bem grandes, bem ressaltadas assim. E eu lembro que uma vez ela estava saindo do quarto para a cozinha e ela passou mal. E eu estava lá na hora, eu segurei ela de um lado, a minha irmã segurou do outro e ela começou a se desesperar. E antes de desmaiar, ela disse assim, Alana, toma conta de Adriane e de Andréia. Ela e a irmã menorzinha. Tipo, ela depositou em mim essa responsabilidade, né? De tomar conta. Tenho irmãos mais velhos, mas naquele momento ela depositou em mim essa confiança, né? E eu lembro que ela desmaiou nesse momento. Naquele momento ela foi para o hospital de novo. Era fim de ano de novo, né? E tomou vários e vários medicamentos. Nada passou a dor dela. Ela pedia a morte, literalmente, que era a única coisa que ia passar a dor dela. Mas nada, nem ninguém dizia que ela ia ficar boa. E ela não tinha mais confiança em Deus. A gente era católico, não aprendia, não sabia de muita coisa. Sabia o suficiente para entender que existia um Deus, mas achava que ele estava distante a essa altura, né? Essa altura da vida. Foi aí que eu conheci Clem. Na escola, ensino médio, estava na escola, eu estava entrando no 1º ano e ele tinha saído, terminado o 3º. E a gente se conheceu, aí a mensagem adventista entra em casa. E foi muito bom o encontro. Eu tenho a plena certeza de que Deus nos uniu com um propósito grande. Eu lembro que depois que a mensagem chegou em casa, que aos poucos ele foi falando, ele não me ofereceu um estudo bíblico, mas algumas coisas na vida dele chamavam a atenção. E o fato da presença dele estar lá, eu sentia, além de mais segurança, sentia algo diferente no lugar. E foi aí que começou a mudança. Ele começou a me falar sobre Cristo e falar para a Adriane, para minha mãe, também para minha irmã. E eu lembro que a gente foi em todos os médicos possíveis e tem um postinho que é lá perto de casa, acho que dá uns 5 minutos, menos de 5 minutos até lá.
um postinho de saúde no fim do mundo, entre aspas, onde não tem praticamente médico. Chegou uma enfermeira nesse posto. Uma enfermeira, né? Nem era especialista naquela área. E foram lá em casa e disseram assim, olha, tem uma enfermeira ali no posto. Por que vocês não vão lá se consultar com ela? A gente pensou, a enfermeira vai fazer o quê, né? Se o especialista disse que não tinha jeito, o que é que ela vai fazer? Mas a gente foi assim mesmo. Aí quando a gente chegou lá, ela olhou para minha mãe, desatou ali as ataduras, viu o ferimento e disse assim, a senhora vai ficar boa. Tipo, em quase 10 anos ali, ninguém nunca disse aquilo para minha mãe. E quando ela disse, minha mãe nem ouviu aquilo. Ela estava já tão desnorteada com tanta coisa, aquilo, ela nem entendeu aquilo naquele momento. Mas ela disse, a senhora vai ficar boa porque eu gosto de casos assim. E eu achei muito interessante aquilo. E eu lembro que ela disse assim, olha, 3 meses, 4 meses, a senhora vai estar correndo por aí. E para mim foi incrível ver aquilo, né? Só que eu também já estava desacreditada. A essa altura eu ainda não tinha recebido o estudo bíblico, estava somente ouvindo e tentando entender um pouquinho a mensagem. E eu lembro que ela colocou uma placa na perna da minha mãe. Ela disse, olha, vai doer aqui, mas eu vou ter que esfregar. Aquilo que eu não queria fazer, ela fez. Segurou nos dedos dela e esfregou. Saía sangue, eu estava lá na hora. Só que ela tinha que tirar tudo para poder cicatrizar. E ela gritava, com certeza doeu muito, muito aquilo. E minha mãe puxava a perna e ela dizia, não, tem que segurar. E ela limpou tudo aquilo, colocou uma placa que não existia também ali. Era algo muito caro. Mas só que ela disse, olha, eu tenho uma placa aqui. E era o que ela precisava. Daí em diante ela conseguiu, ela tinha alguns contatos e conseguiu trazer mais, porque realmente era muito caro. E eu lembro que ela colocou, e ela disse, olha, vai passar 1 semana com isso aqui, não pode tirar. Só eu posso tirar. E a minha mãe ficou com aquilo, só trocava só a atadura e aquela placa permanecia. Ela inchava, ela começava a inchar, aquele líquido todo ficava nela, o mau cheiro era insuportável, literalmente, parecia assim, tinha alguma coisa morta dentro de casa, era muito ruim. Eu acredito que piora para ela sentir aquilo nela mesma, né? Porque muitas vezes, quando eu ia trocar o curativo, tinha bichos na perna dela. Literalmente tinha bicho na perna dela, por baixo daquela crosta que tinha ali. E eu ficava desesperada e colocava às vezes, mãe, vira pro lado, coloca um pano no rosto para doer menos, para ela não ver aquilo que tinha lá. Se ela visse aquilo, era mais desesperador. Tinha vezes que ela dizia, olha, tá coçando como se tivesse algo andando aqui. Tu tá vendo alguma coisa? Eu disse, não, mãe, eu acho que é só o sangue mesmo que está circulando. Mas tinha, era grande, não era uma coisa pequena. E eu ficava desesperada ali, porque onde foi que eu errei? O que tinha ali para poder acontecer aquilo? Muitas vezes aconteceu isso. E quando a enfermeira ia tirar aquilo, aí saiu um monte de água. E foi a primeira vez, e estava vermelho, a segunda estava mais branco assim. E ela foi tirando e trocando, e até que ela ficou curada para a honra e glória do Senhor Deus. Amém. 10 anos lutando, e o Senhor manda um anjo, envia um anjo só para aquilo, porque depois que ela ficou curada, a enfermeira foi embora. Foi só para aquilo, literalmente. E até que uma vez a enfermeira viu a minha mãe na rua, e ela foi lá perguntar se era ela mesma, porque estava irreconhecível. Ela não acreditou que era ela, porque minha mãe estava pesando uns 90 a 100 quilos. Ela tem 1,50 m, mais ou menos que isso, ela é bem pequena. E ela estava pesando demais, aquilo estava dificultando também a cicatrização. E depois que ele começou a ir na minha casa, a gente começou a mudar a alimentação em alguns poucos pontos. Era coisa bem pouca mesmo. Tipo, a gente gostava muito de um quinó, algo assim, a gente foi tirando isso, tirando uma manteiga assim, diminuindo isso, acrescentando uma aveia, coisas que a gente conseguiria, porque a gente não tinha condição financeira boa. Mas a gente conseguiu mudar algumas coisas para ela, e além disso a gente pedia para ela caminhar. E ela não conseguia porque a perna era muito inchada sempre. E ela arrastava, quando arrastava uma, arrastava outra e não dava. E ela dizia, eu não consigo de jeito nenhum. Mas a gente falou tanto, e uma vez ela foi. E até hoje ela ainda não parou. Está caminhando até hoje. E ela ficou irreconhecível. Ela é bem nova. E ela estava parecendo uma pessoa assim, de muita idade, já acabada ao longo dos anos. E essa foto que vocês viram,
Aqui é quando estava quase boa. Era essa parte aqui inteira, da perna todinha, ia até lá em cima assim também. Rodava a perna inteira. Aqui tinha um buraco aqui. Nessa parte tinha um buraquinho. Era nas duas pernas? Era nas duas pernas. Aqui, quando tirava a placa, ficava assim. Já estava fechando, porque era aqui embaixo também. E aqui, cicatrizou. Para honra e glória do Senhor, cicatrizou. Ela tem essa marca até hoje, ela não saiu, mas ela cicatrizou. Amém. Todas as pessoas que veem isso acham impossível acontecer algo assim, porque era muito feio mesmo. E minha mãe antes, minha mãe depois. Ela estava muito gorda, e agora ela está assim agora. Está bem jovem, sorridente, ela caminha horrores. Antes ela não queria caminhar, ela passa agora umas 2 horas caminhando, ou mais. A gente tem que ir atrás, saber onde é que ela está. Se deixar, vai até o fim. E foi um momento muito difícil da nossa vida. Eu sei que o Senhor tem um plano e um propósito para tudo, né? Nada vem assim por acaso. Tudo da nossa vida realmente, se nós não entendermos aqui, em algum momento Ele vai nos revelar o porquê daquilo, com certeza. E, a princípio, eu não aceitei a mensagem adventista, porque requer uma mudança drástica, né? É diferente e é difícil para a gente entender algumas coisas. E era assim, adventismo, o normal, vamos dizer assim, né? Era um adventismo básico e era difícil para a gente. Até o fato de usar saia, eu não tinha costume de usar saia. A gente estava sempre no meio do mato, usava sempre uma calça, né? Mas era bem complicado. E eu lembro quando o Espírito Santo falou comigo. Eu fui lá no Maranhão, na casa dos meus avós, e lá tem o costume de brincadeiras de dança de boi de reis. Bumba Meu Boi, não sei se vocês conhecem. Aquelas brincadeiras lá que eles têm. E meu avô, ele é o dono de um dos bois lá que tem, patrocinado. E ele sempre, nesse tempo de quadrilha, né, de São João, lá é esse tipo de quadrilha deles. E eles andam por todos os lugares com aquela brincadeirinha que eles chamam lá para mostrar para as pessoas. E eu lembro que eu estava lá e ele me chamou para ir ver como é que funcionava aquilo. A gente entrou num ônibus à noite, cheio de gente, porque todo mundo que brincava, que chamava brincar boi, entrou ali naquele ônibus e a gente foi. Eu, a minha irmã mais velha e um outro irmão. A gente começou a subir uma serra lá e estava escuro, de repente não tinha mais nenhum poste, não tinha energia nenhuma, foi subindo, e ele não ia chegar mais, passou mais de hora para chegar ali. E quando chegou, o ônibus parou no meio de uma estrada, sem poste, sem luz, sem nada, desligou ali, ninguém sabia onde estava, né? E a gente não sabia onde era, ele não disse nada. E quando a gente saiu, a gente viu uma luz longe, a gente foi até lá e tinha uma casa, um casarão branco, bem grande. E nesse casarão estava cheio de gente, e tinha muitos carros assim, caros. E a gente chegou lá e tinha uma mulher, que era a dona ali da casa, uma mulher bem forte, baixinha, eu acho que ela devia ter essa altura assim. Mas ela era bem forte mesmo, toda vestida de branco, uma calça branca, camisa branca, e todo mundo lá vestido de branco. E eu não estava entendendo nada, né? E aí a gente começou a andar e começou a notar que ao redor ali tinham cestas com frutas. Tinha sempre cesta com frutas e pipoca espalhada por todo o chão. Tipo um caminhozinho de pipoca, e eu não estava entendendo aquilo. E aí que eu entendi que ali era um terreiro de macumba, literalmente. Sentou ali numa mesa, tinha mesa para todo mundo e tinha comida para todo mundo. Quando a gente sentou ali, eles serviram um prato com arroz e alguma coisa que eu até hoje não sei o que é aquilo. Mas era muito estranho, sabe? Era uma carne que eu não sei o que era aquilo, nunca consegui identificar o que era aquilo. E a gente ficou tão horrorizado ao ver aquilo, uma coisa esbranquiçenta, não sei explicar, mas era horrível. A gente até não sabia o que era realmente, deixou ali. Com certeza era oferecido a alguém algo, e a gente ficou assustada, a gente disse, vamos ficar junto aqui. Aí meu avô disse, não, todo mundo vai subir um morro que tem aqui, tem que ir junto. Era tão alto, eu nunca vi um morro tão alto na minha vida. Não era uma subidinha, era subida assim, literalmente. Tinha umas luzes, um fogo assim, ao redor para clarear o caminho, que ninguém sabia nem era, porque era lá em cima que ele ia brincar. Eu lembro que disseram assim, antes de vocês subirem, quem vai subir é ela sozinha. Aquela senhora subir aquilo, jamais ela ia conseguir subir aquilo. Ela veio carregada, ajudada por 2 pessoas,
ficou na frente daquele caminho, começou a bater os pés, a rodar e ela subiu correndo. A gente demorou acho que uns 10 minutos para subir, ou mais. Ela, em 1 minuto, subiu correndo. Ela subiu correndo aquilo, foi inacreditável aquilo. Quando eu vi aquilo diante dos meus olhos, não me surpreendeu porque a gente já vivia assim, numa cultura de assistir muitas coisas, então aquilo não me chocou de imediato. Mas ela subiu aquilo correndo bem rápido. O caminho cheio de pipoca e frutas até chegar lá. Quando a gente chegou lá, o terreiro era ali em cima. E ela estava numa tenda, com coisas de ouro, fumando um cachimbo enorme, com um monte de gente ao redor dela, gritando, tinha tambores, tinha tudo que vocês imaginam. E eles dançaram ali, a gente ficou ali até às 12 horas da noite ali, esperando o ônibus ir embora, porque ninguém sabia onde estava, não sabia de nada, com medo de tudo. E eu lembro que quando eles começaram a dançar, tinha umas pessoas vestidas de índio lá, se fantasiaram. Mas quando eles começaram a dançar e bater aqueles tambores, aquelas pessoas não eram mais aquelas pessoas. Elas começavam a rodear todo mundo, elas estavam com flechas de verdade, e eles avisaram de que se a gente saísse do lugar, poderia ser que eles atirassem em nós aquelas flechas, né? Literalmente. Então foi uma coisa bem desesperadora e fora do comum, né? A gente vê geralmente num vídeo, alguma coisa, mas presenciar aquilo foi terrível. Eu lembro que depois disso, no outro dia, eu fui para o Rio, porque minha avó mora perto do Rio, Rio Parnaíba. E na hora que eu cheguei lá no Rio, eu ouvi assim uma vozinha assim dizer para mim assim: se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo. E aquilo me perturbou um pouquinho. Fiquei assim, aí repetiu. E depois veio a frase assim: o que acontece com a pessoa quando ela morre? Do nada assim, de repente veio na minha mente assim, eu fiquei pensando. E naquele momento o Espírito Santo me impressionou e eu comecei a chorar sozinha ali. Ele estava no Rio Grande do Norte e eu liguei para ele naquele momento e perguntei aquilo e me veio uma angústia muito grande, um sofrimento, assim, algo que eu nunca tinha experimentado antes. E eu relembrei aquilo que tinha acontecido à noite, juntei aquilo e naquele momento eu me decidi ali pelo estudo. Naquele momento eu tomei a decisão de estudar a Bíblia com ele e quando eu voltei para o Rio Grande do Norte a gente passou a estudar a Bíblia, o irmão dele passou o estudo para mim e aquela situação ali foi o pontapé inicial para o Senhor me mostrar onde eu estava. Me mostrar que eu deveria sair dali. Me mostrar aonde eu poderia ir se estivesse com ele, né? Porque se estivesse ali, eu não sei onde é que eu estaria nesse momento. E eu lembro que ao passar o estudo para mim, eu aceitei o estudo, me batizei. Em seguida, a Adriane recebeu o estudo também, se batizou. Depois a minha mãe e a minha irmã também aceitaram o estudo, se batizaram. Falta só o meu sobrinho, que ainda não está na idade ainda, né? Falta um pouquinho para se batizar. Ele também quer muito usar uma gravata, diz ele. O sonho dele é usar uma gravata, ele diz. Aí a gente, todos se batizaram, todos nós. A minha mãe relutou bastante, porque ela achava que não era daquele jeito, até a gente abrir a Bíblia e ela ler, porque ela nunca tinha, de fato, lido a palavra. Porque lá a gente sabe que não se lê, né? Até ela ler e entender. Só que existia um problema, né? A gente não entendia o que era ser adventista. Nem ele, nem a gente, né? Era adventista nominal. Mas a gente não praticava nada. A gente também, o que era espírito de profecia, Ellen White, não fazia a menor ideia. É tanto que a gente assistia muitos filmes no sábado, qualquer dia. Acabou o culto, vamos assistir um filme. Ou às vezes a gente assistia o filme e não ia para o culto. A gente fez muito isso. A gente passou um dia inteiro, uma noite quase toda, assistindo um filme após outro. Não importava do que era. Não importava o conteúdo daquele filme, a gente estava assistindo aquilo. E a gente ouvia músicas de diversos estilos, não importava também mesmo, frequentando a igreja. E nesse tempo, nesse período, a gente estava passando um estudo bíblico ainda, desse jeito, né? Para uma pessoa que morava perto da minha casa. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava lá, no final do estudo, a gente foi fazer uma oração, a gente se levantou na sala. E quando a gente fechou os olhos ali para orar, a gente sentiu um cheiro de podre, algo podre, passando. Caminhando ali, como se estivesse caminhando na sala. Ia, aí vinha. Algo assim, sobrenatural, literalmente. E aquilo me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha sentido aquilo assim. E aí aquilo saiu. Ela não sentiu, só a gente que tinha sentido aquilo. E eu lembro que depois daí eu tive um sonho. O Senhor, Ele falou muito comigo através de sonhos. E eu lembro que eu tive um sonho em que a gente estava numa festa.
uma festa de aniversário à noite. E nessa festa de aniversário, tinham pessoas conhecidas, estava todo mundo sentado ali nas mesas, e era meia-noite, e eu olhava para o céu, tudo escuro, não tinha nenhuma estrela. E de repente uma nuvem ali, ela clareava, sabe? E aquela nuvem se dividia em duas e abria. E do meio daquela nuvem saía uma coroa. Muito brilhante, tinha umas pedrinhas vermelhas, azuis, era linda, linda e brilhava muito. E ela vinha descendo lentamente, e ela fazia assim. E eu pulava para tentar pegar aquela coroa. Eu nunca consegui pegar aquela coroa. Pulava e ela nunca vinha na minha direção. Até que quando ela chegou a uma certa altura, ela caiu. E eu peguei. Mas quando eu peguei, ela estava apagada. Ela não tinha mais luz nenhuma, mais brilho nenhum. E aquilo me chamou a atenção naquele momento, só que eu achei que era um sonho normal, como qualquer outro, né? Não tinha entendido o que significava aquilo. Até que o Senhor nos mostre de que não eram aquelas pessoas que o Senhor estava mostrando no sonho, éramos nós mesmos, porque eu lembro que depois que eu peguei aquela coroa, tinha um casal ali perto da gente, no sonho, e eles caíam mortos ali, imediatamente. E o Senhor me mostrava que eles tinham morrido porque a gente não tinha falado para eles da mensagem. Naquele momento eu sabia daquilo, então eu me colocava ali de joelhos e clamava ao Senhor mais uma chance para falar para eles. E quando eu clamava ao Senhor, eles imediatamente voltavam à vida ali. E eu entendi que o Senhor estava falando com a gente, porque era a gente que estava morto naquele momento. E Ele estava falando com a gente e nos chamando. E aos poucos a gente foi entendendo o que Ele estava querendo falar conosco e que o Espírito Santo passou a falar conosco através de homens e mulheres inspirados. Porque um dia eu estava procurando um filme e acabei vendo um vídeo que tinha por título O Cristão e o Cinema, do Leandro Dalla. Aí quando eu vi aquele vídeo, eu disse, tá falando sobre filme, é bom. Então vamos assistir no sábado, à tarde, não foi? A gente se reuniu ali, embaixo da árvore, colocou esse computador aqui, esse notebook, e a gente foi assistir. E ele começou a falar totalmente contra aquilo que a gente estava vendo, e a gente ficou pasmo, né? O Espírito Santo trabalhou tanto ali que a gente acabou de assistir, olhou um para o outro e disse, e agora, vamos parar aqui? Vamos. A gente parou na mesma hora ali. Amém. Decidiu parar na mesma hora. Não foi algo assim, sofrido, sabe? Foi o Espírito Santo trabalhando mesmo. E a gente pegou um carro de mão, jogou um monte de DVD que tinha, a maioria já arranhado já, e dentro do carro de mão levou para queimar praticamente uns 200 DVDs ali. A gente assistia muito filme, a gente queimou tudo, junto com CDs. Tinha alguns CDs ali também, a gente queimou tudo. Aí, depois do filme, apareceu uma mensagem falando sobre música do Leandro Dalla. Aí eu disse, deve ser legal. A gente assistiu. Quando terminou, tomamos também uma decisão e paramos de ouvir aquelas músicas, passamos para o Inário, né? Dali a gente começou a passar para o Inário. Queimamos tudo de música que a gente tinha, apagamos tudo e o Espírito Santo conduziu a nossa vida de uma maneira incrível. Eu lembro que a gente estava em casa um dia, a gente tinha TV de tubo, aquelas bem antigas, e um radinho que minha mãe gostava muito de ouvir, muita coisa lá, menos a palavra de Deus, né? E eu disse assim, se é pra gente se perder com essa TV, que ela queime. Uns poucos dias depois, 2 ou 3, a TV queimou. Mas ela queimou junto com o rádio no mesmo dia, na mesma hora. Foi algo incrível, no mesmo dia, na mesma hora. E daí a gente decidiu não comprar mais a TV porque a gente não estava pronto para ter aquilo em nossas mãos. E foi muito interessante o poder do Senhor. E a partir daí a Bíblia passou a fazer sentido na nossa vida. Porque a gente não conseguia ler, parar 1 minuto, 2 para ler. Não, era algo horrível para a gente. Então passou a fazer sentido, a gente conseguia ouvir a voz do Senhor com clareza, a gente conseguia parar para assistir um vídeo dentro dela de 2 horas, 3 horas, coisa que a gente nunca faria antes. A gente aprendeu bastante, ele foi nos ensinando, nos moldando e capacitando também. E a gente percebeu que as coisas estavam se intensificando e era hora de buscar mais a presença do Senhor e entender o que era isso de espírito de profecia também, né? Buscar entender melhor. E a nossa mente estava tão cheia, né? O balde estava transbordando de coisas ruins, que para entrar algo bom seria bastante difícil. Mas o Senhor trabalhou muito mesmo. E a partir daí a gente criou um ministério. Vamos pegar tudo que a gente aprendeu e levar para as igrejas. A gente criou esse ministério que somos nós todos, Ministério Valientes del Gran Conflicto.
valientes, corajosos. Porque na pandemia, algumas pessoas se reuniram, fizeram um grupo de WhatsApp para estudar a Bíblia. E eles são de outro país. O nome é espanhol por isso. A gente pegou o nome deles para fazer a nossa camisa, que a Adriana está ali com ela. E a gente começou a ir para as igrejas falando aquilo que a gente tinha aprendido. Ali é a família? Isso. André, Adriana, Alana, Miguel, Edith e Clênio. E eu lembro que as mensagens eram preparadas de madrugada, porque era onde não tinha barulho, né, ali. E muitas vezes o Senhor me acordava assim, ó, alguém tocando na minha testa, assim, até eu acordar. Não tinha alarme nenhum. Eu disse, o Senhor vai me acordar sem alarme, porque eu vou saber que foi o Senhor. Então, muitas vezes, alguém tocava na minha testa até eu acordar. Teve vezes de uma luz bem forte, assim, clarear, assim, e eu cegar ali, literalmente, e depois voltar assim e entender. E que ele estava ali me chamando. E eu lembro que uma vez ele fez isso, me acordou assim, e eu, na minha mente, eu disse assim, eu não quero acordar. E na minha mente eu ouvi, foi você que pediu. Naquele momento eu ouvi isso, foi você que pediu. E eu acordava sem sono nenhum. E ia lá para a mesa para estudar. E eu lembro que teve uma vez que eu estava com sono e eu sentei na mesa e eu queria abrir em Romanos. Eu não lembro agora o capítulo e o versículo, mas eu estava ali apagando. E quando eu olhei, vou abrir em Romanos, que eu olhei para a Bíblia, ela estava aberta, no capítulo, no versículo, ali tudo direitinho. Amém. Sem eu nem ter tocado nela. Então ele trabalhou bastante na nossa vida. Nos ajudou a levar a mensagem para outras pessoas, porque outras pessoas também despertaram a curiosidade de entender melhor a partir daí. E a gente aprendeu junto também, né? E Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus de detalhes. É uma coisa tão grandiosa que eu estava lembrando hoje que teve um dia que o meu creme de pentear acabou. Um vidrinho assim. Eu olhei para ele e disse, acabou, não acredito. Aí eu ia tomar banho. Aí eu deixei ele lá onde ele estava, ali o potinho, e fui tomar banho. E quando eu voltei agora, não tenho nada para passar no meu cabelo, né? Eu peguei ele para jogar fora e ele estava cheio. Amém. Ele estava literalmente cheio. Eu abri e cheirei ele para ver se alguém tinha colocado outra coisa dentro, mas era o creme. Ele estava lá por cima, cheinho. Então, o Senhor, são mimos do Senhor em nossa vida, né? Coisas que nós não merecemos, mas Ele faz por nós também. Só que a partir daí também começaram os ataques do inimigo, né? Porque quando o Senhor quer nos levantar, o inimigo quer nos fazer cair, né? Literalmente. A gente foi convidado para passar a mensagem sobre música na igreja. A gente não estava tão preparado assim, mas a gente levou aquilo que a gente ouviu. Tudo. Demorou bastante, né, para a gente preparar essa mensagem. E eu lembro que quando a gente levou, era no domingo, à noite, o Ministério da Música pediu. E eu disse assim, antes de a gente entrar para levar a mensagem, eles estavam fazendo ali serviço de canto, que eu disse, canta Castelo Forte. E eles começaram a cantar. Quando eles começaram a cantar, eu olhei para a minha mão e ela ficou dessa cor aqui. A minha mão estava preta. Começou a ficar preta e eu fiquei nervosa naquele momento, porque eu estava vendo a minha mão ficando preta ali. E comecei a suar bastante. E eles começaram a cantar e ao final da música eu fui para fora, chamei ele e disse, faz uma oração porque eu acho que o inimigo está aqui. E eu disse, eu acho que eu vou desmaiar lá na frente, vai acontecer alguma coisa, eu não vou conseguir falar nada. E ele fez uma oração e eu fui e deu certo. Nada aconteceu ali. Mas quando a gente saiu dali para ir para casa, era mais ou menos 1 hora, mais ou menos até em casa, de carro, ele dirigindo, eu, Adriana e a minha irmã no carro. Ele entrou no carro, fechou a porta e começou a sentir uma coisa ruim dentro dele. E os olhos começaram a crescer e encher assim de lágrima. Estava lacrimejando muito e ele sacudia a cabeça e dizia assim, tem alguma coisa errada aqui. Vai orando aí. A gente parou na frente da igreja e pediu para eles orarem enquanto a gente ia também. A gente foi o caminho todo cantando Castelo Forte e parava, fazia uma oração. E foi o caminho todo ele desse jeito, se sacudindo, achando que o carro ia virar e ia acontecer alguma coisa. Até que quando a gente chegou em casa, era quase meia-noite, né? A gente se sentou, chamou minha mãe, todo mundo sentou na mesa e ele falou com a gente, disse que claramente o inimigo estava ali e ele estava tentando possuir ele naquele momento. Era realmente uma possessão. E o intuito era fazer com que a gente morresse ali, virasse o carro, acontecesse alguma coisa. Mas o Senhor preservou a gente também nesse momento. Amém. E ele disse que naquele momento o Senhor mostrou a ele o porquê daquilo que está acontecendo. Porque nesse momento a gente estava aprendendo um pouquinho sobre a alimentação. E a gente tinha uns empecilhos ali para mudar, só que a gente queria, mas ele não queria. Detalhe, lá no terreno da gente tem um açude.
E lá tem uns peixes, mas é difícil de ser pego os peixes. Só que nesse momento ele estava repleto de peixes, vocês não têm ideia. Qualquer um pegava ali com a mão. Nesse momento que a gente estava mudando a alimentação. É tanto que a gente ficou ali, nossa, não acredito, vamos aproveitar o tanto que der. Era peixe demais, a gente tinha aquela malhadeira, né, que passa ali no meio para eles grudarem ali, a ponto de eu entrar sozinha com a água por aqui, com jacaré dentro, para tirar. Eu tirava a malhadeira lá, tirava os peixes, colocava ali, tinha um, como é o nome daquele? Um uru, um cestinho, e colocava dentro, tirava ela, passava de manhã, porque ele trabalhava e ele não estava lá, e eu cheguei a ponto de entrar ali dentro para fazer isso. E eram tantos peixes que começou a estragar, né, de tanto peixe que tinha. Eles ficavam todos lá em cima e ele resistiu muito à mudança, porque, nossa, isso nunca aconteceu, mas já é interessante. Logo nesse momento isso acontecer. E ele sentiu que o Senhor mostrou a ele que o inimigo estava atacando ele, porque ele naquele momento estava sendo o elo mais fraco, ligação entre nós. Ele estava resistindo. Então, naquela noite a gente tomou a decisão de nunca mais comer carne nenhuma, nem ovo, nem nada. Dali até hoje, graças ao Senhor Deus, a gente não tocou em mais nada disso. E isso não aconteceu novamente na vida dele. Amém. Quando a gente vai levar a mensagem para alguma igreja, sempre acontece algo desse tipo, assim, algum ataque, alguma coisa de errado. Eu lembro que uma vez eu estava na casa do meu irmão, ela estava vazia, estava vendo um vídeo sobre o cinema para montar para a gente também, e a porta começou a sangrar. A porta, assim, do meio da porta começou a sair um sangue ali, tem a marca até hoje, está lá. E era uma coisa inacreditável. Além disso, ela batia com muita força, como se alguém tivesse dado um chute nela. E eu lembro que eu até respondia, eu vou sair daqui de dentro porque eu estou sozinha, mas eu não tenho medo de você. Eu dizia isso sempre. E a mensagem era levada para as igrejas, mas os ataques vieram muito, muito, muito grandes para a gente. Só que quanto mais vinha, mais o Senhor nos fortalecia. Então era uma coisa muito boa e grandiosa. E nós oramos e pedimos ao Senhor orientação para plantar. Porque se a gente ia mudar a alimentação, tinha que ter alguma coisinha a mais, né? E a gente orou e plantou, e deu certo, o Senhor nos abençoou. Foi esse ano passado, agora a gente conseguiu a plantaçãozinha, a gente tem até um videozinho aqui, deixa eu ver se vai tocar. Milho, aipim, feijão, um monte de coisa. Era grande. A gente não fez nada, só colocou semente e o Senhor fez tudo. Grandes coisas o Senhor fez realmente aí, porque a gente já plantava com os avós, mas a gente assumiu a plantação, aí ele assumiu, nos colocou lá para fazer algo, colocar a mão na terra literalmente, e ele abençoou. E foi muito bom, a gente passou uma semana inteira comendo milho, só milho, foi muito bom mesmo. E já estou chegando aqui no final, eu dei o título aqui para esse finalzinho de O Chamado, porque foi uma coisa bem interessante que aconteceu com a gente. A Adriane queria ir comportar, só que a gente não sabia como, e ela se inscreveu em várias equipes e ninguém nunca chamou ela. Aí ela desistiu. Como pode, geralmente eles chamam as pessoas, né? Ali ninguém queria ela na comportagem. E até que uma irmã nossa passou o contato de um rapaz chamado Genilton, da comportagem Luzeiros, e ele falou com ela, só que era em São Paulo, né? A gente no Rio Grande do Norte, longe. E eu lembro que antes dele falar com ela, a gente estava limpando essa plantação. E a gente disse assim, se Deus quiser que você vá, Adriana, ele vai falar de algum jeito. E a gente, de lá para casa, foram 2 minutos. Quando chegou em casa, tinha uma mensagem dele, Adriane, você ainda quer comportar? E daí ela foi para a comportagem.
Para ela foi uma bênção porque ela aprendeu bastante lá. E eu lembro que antes dela ir, a gente estava vendo alguns vídeos falando sobre ministérios. E a gente achou bem interessante. E eu falei assim, nossa, seria interessante participar de algo assim. E quando eu falei aquilo, eu estava com o celular, acho que dela na mão, e ele acendeu e apareceu uma frase que sumiu assim. Apareceu aquela frase e sumiu. Ninguém viu, só eu. E a frase dizia isso aqui. Literalmente aquilo sumiu, não tinha mais vestígio de nada. E eu chorei muito naquele momento, porque foi muito interessante. Aquilo, nunca tinha visto aquilo. E a gente ficou ali, tá certo, Senhor, o Senhor chamou, a gente vai. Só que o Senhor tem que mostrar agora o que vai acontecer. A gente ficou ali ansioso, até que o Senhor falou com a gente através de um sonho. Eu sonhei que eu estava no meio desse milharal aí, e não tinha milho nenhum, estava só o chão. E aparecia um ser de branco. Era um branco que eu nunca vi na minha vida, era branco de verdade. Ele tinha cabelo branco, grande, só que eu não vi o rosto. Eu não conseguia ver o rosto porque era uma luz muito grande. E eu sei que ele andava e me convidava a andar junto. E era passos lentos. Ele andava e apontava assim para o chão. E quando ele apontava, o pezinho de milho subia até essa altura assim. E ele ia apontando e ia subindo. Só que ele nunca falou nada e eu também nunca perguntei nada. E o sonho foi esse. E era uma paz grande, sabe, que vinha. E foi desse jeito o sonho e eu não tinha entendido. Até que depois do sonho, ele me mostrou que nós éramos aqueles pezinhos de milho. A gente estava só crescendo, ele estava começando agora. Precisava ter paciência, né, ter calma, porque a gente ficou ali no alvoroço, né, por ter visto aquela mensagem. E para mim foi muito importante esse sonho. Nos ajudou a crescer mesmo. E tudo que a gente aprendia, a gente buscava ali pôr em prática. E naquele momento a gente passou por uma dificuldade financeira muito grande. A gente sempre passou até hoje, mas foi bem maior. Porque a gente estava sem dinheiro nenhum e a gente estava com R$200 para fazer uma feira para 7 pessoas. Para um mês. Para comprar tudo para um mês. E não tinha condição nenhuma daquilo. Só que a gente foi pela fé e foi para o mercado. E a gente comprou mais do que 200, é claro, né? E a gente colocou no carrinho. Quando eu estava passando as compras ali, ele olha no celular, no aplicativo do celular, e lá tem um valor que juntando com os 200 dava para passar aquela feira. Literalmente passar aquela feira. Isso aconteceu por 2 meses seguidos. E interessante que tudo que a gente comprava antes estragava muito rápido. Só que o que foi comprado desse jeito passou mais de meses. Não acabava e nem estragava. Nada se perdeu daquilo. Foi um milagre enorme, né? Literalmente a mão de Deus ali agindo em nossas vidas. E o Senhor é um Deus, literalmente um Deus de detalhes, né? Só que a gente às vezes não se atenta aos detalhes desse Deus. O valor necessário estava ali. E até que veio um outro sonho, que eu estava até comentando com a Adriane hoje. Foi bem interessante o sonho. Eu sonhei que nós estávamos prontos para viajar, porque a gente ia para uma escola que ficava em cima de uma serra, num montinho, rodeado de árvores lindas, porque a gente ia aprender. E a gente estava com a mochila bem pesada nas costas, isso foi em agosto do ano passado. Uma mochila bem pesada nas costas e tinha um homem esperando a gente na porta da casa. E eu não lembro exatamente do homem, mas ele esperava a gente e a gente foi até lá. E tinha um degrauzinho, a gente subiu. E quando eu me voltava para ver o terreno, eu via que ali na frente do terreno era meio que um cemitério. E lá tinham mochilas enterradas ao invés de pessoas. E eram fileiras de mochilas, era 3, uma em cima da outra, só que não eram rasgadas, eram abarrotadas, novas. E eu olhava para aquilo e não dava para passar entre elas. E quando eu olhava assim no cantinho da casa, tinha um homem colocando mochilas em cima das mochilas. E eu não entendia aquilo. Até que uma vez eu estava sentada ali, vendo algumas postagens do DIC, e eu pedi para o Senhor responder. Senhor, me responde o que o Senhor quer para a gente. E ele disse claramente, eu já respondi. E ele foi me mostrar o significado do sonho. E ele mostrou assim, outras pessoas já passaram por esse caminho e deixaram a sua marca. Já trilharam ali. E aquelas mochilas representavam todas aquelas pessoas que já passaram por aquele caminho. E ele disse, agora é a vez de vocês. Aí, nesse momento, eu disse para ele, assim, mandei uma mensagem para ele, disse, olha, o Senhor está falando com a gente. Quando eu disse isso,
a Adriane mandou mensagem dizendo que ia para um ministério no Rio Grande do Sul. E ela foi. E alguns poucos dias depois a gente foi também. Para a honra e glória do Senhor, nós fomos até lá. Era esse o chamado do Senhor. Nós passamos lá quase 3 meses nesse ministério e nos fez crescer bastante. Depois dali, a gente recebeu o convite de um amigo para ir para São José dos Pinhais, para passar uns dias com ele. E a gente foi. Bem aqui, né? A gente foi e aconteceram coisas lá interessantes. A gente distribuiu livros lá no sinal. A gente criou ali amizades, laços bem interessantes com as pessoas da igreja. E uma coisa mais interessante ainda, numa sexta-feira à noite, eu estava com a minha Bíblia na mão e eu falei assim para a Adriane e para a Clênia, olha, essa Bíblia me acompanha desde sempre. Eu tenho tudo marcado nela, eu sei onde fica tudo. E se eu olhar ali onde está marcado, eu lembro quando eu marquei e por quê. E eu vou ficar com ela até o fim. Ela está se despedaçando, mas eu quero ela até o fim. Está perto de acabar tudo, por que eu vou querer outra, né? Vou ficar com ela. Eu disse isso à noite. Quando a gente saiu para a igreja de manhã, a gente ia caminhando e um rapaz parou a gente e disse assim, vocês não têm nenhum folheto? Aí para mim, nada, qualquer coisa para mim ler. Aí o Senhor disse, dá a Bíblia. O Senhor disse, dá a Bíblia para ele. E eu disse, não quero dar a Bíblia para ele, porque é a minha Bíblia. Eu sei de tudo que está nela, ela me acompanha. Eu acabei de falar isso, o Senhor quer que eu dê a minha Bíblia para ele. E eu tive que dar a Bíblia. O Senhor disse para dar. Eu entreguei para ele, ele ficou emocionado, muito feliz, porque ele não acreditava que a gente ia entregar aquilo, porque a gente não tinha nenhum folheto na hora, né? Foi o Senhor o propósito, porque senão não tinha entregado, né? Aí eu recebi essa de presente, pedi a Estela uma Bíblia, ela não sabia o porquê, ela me deu essa Bíblia aqui, e está sendo uma bênção também para mim, vou começar a acrescentar umas coisinhas ali nela, uns desenhozinhos diferentes, e foi muito interessante para a gente. Porque eu disse para ele, será que a gente veio para cá só para entregar essa Bíblia a esse rapaz? Somente isso já teria valido a pena e a gente pode encontrar ele no céu. E ele dizia assim, alguém me deu uma Bíblia na rua? E eu estou aqui hoje por causa disso. Amém. Foi muito interessante. As entregas dos livros, tinham pessoas que estavam chorando no carro. E a gente entregava aquele livro, O Grande Conflito, e a gente pensou também, será que esse livro não vai fazer a diferença na vida daquela pessoa? Dali, eu recebi um convite para vir para cá, da Estela, não sei quantas vezes, eu não contei, perdi as contas. E eu disse a ela que não podia vir porque a gente não tinha condição financeira nenhuma. A gente estamos, né, com muitas contas, a gente queria tentar quitar aquelas dívidas e não dava. E eu disse que não dava, e não dava, e não dava, até que numa quarta-feira, o Senhor me presenteou com um trabalho de 1 semana. Foi o meu primeiro trabalho na vida, foi muito interessante. Eu falei do sábado, a minha roupa chamou a atenção porque ninguém usava saia, só eu lá. A minha comida também, porque eu não comia o que eles comiam, então todo mundo olhava para mim assim meio que é isso. Eu sei que umas pessoas ouviram e que o Espírito Santo possa ter falado através de mim para aquelas pessoas. Amém. E eu estava sem trabalho e na quarta-feira à tarde um rapaz, irmão da igreja, disse assim, olha, eu faço algumas coisas para a igreja, a logo da igreja ali e tudo, e você não quer vir trabalhar aqui? Vem amanhã, já para ir na quinta-feira. E eu disse, eu vou sim, com certeza, né? E ela foi e mandou mensagem na mesma hora. Alana, é a última vez, você quer vir? Desculpa, tá ali falando sempre, tudo. Aí eu disse que não dava. Começou a chover e eu fui para a igreja com eles. No caminho, o Senhor falou à minha mente assim, claramente, ele falou assim, muito rápido. E aquilo me perturbou, eu fiquei assim, angustiada com aquilo. E quando ele falou aquilo, eu olhei para o céu e fiz uma oração em silêncio. E disse, Senhor, se o Senhor quer que a gente vá, o Senhor vai ter que falar hoje no culto. E tem que ser bem claro. Se o Senhor quer que a gente vá, amanhã eu já não vou para esse trabalho. E quando a gente chegou lá no culto, a irmã chamou a gente para os louvores. E ela disse assim, a pessoa que vai passar a mensagem não veio hoje. Aí eu disse, agora, como é que eu vou entender, né? O Senhor vai e diz, vai você lá na frente. Do nada, assim. E eu pensei, vou falar o quê? Ele disse, fala isso aí, que eu estou falando hoje para vocês. E eu comecei a falar lá na frente, e ele me disse, eu cuidei de vocês até aqui. Por que eu não continuaria cuidando de vocês? Você esqueceu do que eu já fiz por vocês? Lá atrás, né? Lá atrás, bem lá atrás, porque grandes coisas ele já tinha feito, vocês viram aqui, e eu não estava percebendo isso diante de tanta angústia, tanto sofrimento que já tinha passado e que eu estava sentindo naquele momento, né? Com
nossa situação. E ali eu decidi vir para cá. Aí a gente conversou, ela já via, ele disse, eu vou também, e a gente está aqui hoje para a honra e glória do Senhor. Amém. Ele falou bem claramente ao nosso coração. Se a gente fosse contar todos os detalhes, ia demorar muito, muito, muito tempo, porque o Senhor ama cada um de nós profundamente. E tudo que Ele faz aqui é para que um dia nós venhamos entender que o amor dele ultrapassa qualquer barreira, qualquer coisa. E que, por mais que hajam sofrimentos nessa terra, nada é comparado com a glória que o Senhor vai revelar para nós. Amém. Amém. E aqui, para terminar, o irmão já tinha citado, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Que nós nunca venhamos nos esquecer. O Senhor é um Deus literalmente de milagres. E Ele quer ver cada um de nós ao seu lado, amém? Amém. Vamos orar? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos por cada detalhe, Pai, que você tem cuidado em nossa vida. Te agradecemos porque muitas vezes nós não enxergamos que existe um Deus por trás de tudo isso, Pai, com a mão estendida e nos segurando, Senhor. O Senhor disse que estará conosco até o fim, e o Senhor é fiel e vai cumprir, Senhor. Queremos te pedir que, em nome de Cristo Jesus, o Senhor nos fortaleça para que nós venhamos sentir o desejo de te ter ao nosso lado até o fim, Senhor. Obrigado por todas as maravilhas, Pai, derramadas. Te peço que nos ajude, Pai, para que nós sejamos luzes para outras pessoas que estão aí fora, Senhor. Nos fortaleça a nossa fé que é fraca, Senhor, e falha. Nos ajude, Pai, molde, Pai, esse caráter pecaminoso, Pai, porque nós queremos sim ter o caráter de Cristo. E só teremos se o Senhor estiver conosco, o Senhor ao nosso lado nos instruindo. Te peço que nos ajude a aprender mais de Ti, Senhor, e entender também essa verdadeira educação. Nós sabemos que ela é para uma vida inteira. Nos ajude a crescer ao Teu lado, Senhor. Permaneça conosco, nos conceda a noite em paz e em Tua presença, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.